Olá pessoal, eu estou aqui no departamento de acabamento da Casa Publicadora Brasileira e aqui atrás você pode ver uma das máquinas que estão produzindo o livro O Grande Conflito. A data está chegando, o grande dia do Impacto Esperança. Nós iremos às ruas desse grande Brasil e de todo o mundo, na verdade, para distribuir esperança, conhecimento da Palavra de Deus e uma mensagem extremamente necessária para este tempo, para o nosso tempo. Nós cremos que Jesus está voltando em breve e as pessoas precisam saber daquilo que vai acontecer. O livro Grande Conflito é fantástico. Ele apresenta a história da igreja cristã, ele apresenta a origem do mal neste mundo, mas sobretudo fala de Jesus e da solução de Deus para este mundo conturbado. Esteja pronto para distribuir esse livro e leia O Grande Conflito antes de entregá-lo, para que você também conheça e seja abençoado por essa mensagem. Um grande abraço e que Deus abençoe o Impacto Esperança. E aí, sua igreja, você, sua família, estão se preparando para esse grande movimento? Distribuir este livro maravilhoso, O Grande Conflito. Há muitas pessoas pedindo a Deus que faça chegar aquelas que mais precisam dessa mensagem. Nós precisamos inundar esse mundo com a verdade da Palavra de Deus, em preparação para a breve volta de Jesus. Faça planos, ore pedindo que Deus prepare o caminho, envolva a sua igreja. Vamos todos juntos distribuir esperança, verdade bíblica que salva. O capítulo que nós vamos analisar neste vídeo é o que tem como título Grã-Bretanha, capítulo 14 aqui do livro Grande Conflito. Ellen White continua analisando os efeitos da Reforma Protestante e é bem interessante nós estudarmos, como temos feito aqui. Se você perdeu algum vídeo dessa série, dessa nossa série de vídeos aqui sobre o Grande Conflito, estão disponíveis na playlist série O Grande Conflito. Você pode assistir aí, indicar para amigos, enviar, quem sabe usar na igreja como incentivo para que as pessoas leiam o livro antes de distribuí-lo. Sinta-se à vontade para usar esse conteúdo aqui como você bem entender. Aproveito também para pedir que você se inscreva no canal, que você acione o sininho para receber os avisos de novos vídeos e que compartilhe os outros conteúdos que estão disponíveis aqui neste canal, tá bem? Grã-Bretanha, então, Ellen White vai aqui descrevendo a Reforma Protestante, como isso aconteceu nos vários países e deixa algumas pérolas também aqui no meio dos capítulos de lições que nós podemos extrair também para a nossa vida como modernos reformadores, como cristãos que estão no mundo para exaltar a palavra de Deus. O que a gente percebe aqui em todos os capítulos que tratam da reforma é que a Bíblia sempre foi o guia supremo, a regra de fé e prática, o livro sagrado por causa do qual muita gente deu a vida, morreu, que serviu de base para todo esse movimento e que continua sendo a carta de amor de Deus e revelação de Deus para um mundo que perece nas trevas. Grã-Bretanha, Tyndale completaria a obra de Wycliffe de dar a Bíblia ao povo da Inglaterra. Então ela começa aqui destacando o trabalho de Tyndale. Em uma discussão com Tyndale, um católico culto exclamou o seguinte: ficaríamos melhor sem as leis de Deus do que sem as leis do Papa. Tyndale respondeu: desafio o Papa e todas as suas leis, e se Deus poupar minha vida, em poucos anos garantirei que um garoto que conduz o arado saiba mais da Bíblia do que você. E de fato, com as traduções da Bíblia chegando aí ao povo comum, crianças, famílias, homens e mulheres passaram a conhecer a palavra revelada de Deus. Toda a Inglaterra parecia fechada contra ele. Na Alemanha, ele começou a publicar o Novo Testamento em inglês. Quando era proibido de imprimir em uma cidade, ia para outra. Por fim, chegou a Worms, onde Lutero havia defendido o Evangelho perante a Assembleia alguns anos antes. Havia muitos amigos da Reforma naquela cidade. 3.000 exemplares do Novo Testamento logo foram concluídos e uma nova edição se seguiu. Então a Bíblia começou a ser disseminada entre os falantes da língua inglesa. E graças também aqui ao trabalho de Tyndale, quando a oposição na Inglaterra foi tão forte que ele não conseguia mais trabalhar por lá, ele foi então
recebido, acolhido ali na Alemanha, de Lutero. Tyndale finalmente testemunhou da fé com a morte de mártir, mas as armas que preparou capacitaram outros soldados a batalharem ao longo dos séculos até chegar aos nossos dias. Latimer disse no púlpito que a Bíblia deveria ser lida na língua do povo. Não escolhamos nenhum caminho lateral, mas permitamos que a palavra de Deus nos dirija. Não sigamos os passos dos nossos pais, nem busquemos aquilo que eles fizeram, mas o que deveriam ter feito. Barnes, Fritsch, Ridley, Kramer, líderes da reforma inglesa, eram homens cultos de reputação impecável por seu zelo e sua piedade dentro da religião católica. Eles se opuseram ao papado porque conheciam os erros da Santa Sé. E aí ela agora focaliza um pouco mais aqui na história, né, de Hamilton, Wishart, depois John Knox. Era pelos ensinos da Bíblia que testavam todas as doutrinas e afirmações. A fé na palavra de Deus sustentava esses santos homens ao abrirem mão da própria vida na fogueira. Como você tem valorizado a palavra de Deus? A Bíblia é para você a suprema regra de fé e prática, inspirada de capa a capa? Era essa a motivação que os reformadores tinham ao pregar a Bíblia, as verdades da Bíblia. Eles sabiam que ela é a palavra inspirada de Deus. E por causa disso, como diz Ellen White aqui, muitos deles deram a vida. Hamilton, Wishart, John Knox, quando foi colocado face a face com a rainha da Escócia, John Knox não se deixou, ele que foi influenciado, né, por Wishart e outros reformadores, então John Knox, diante da rainha da Escócia, não se deixou conquistar por seus favores, nem perdeu a coragem diante das ameaças. A rainha disse que ele havia ensinado o povo a aceitar uma religião proibida pelo Estado, e assim havia transgredido o mandamento de Deus que ordenava aos súditos obediência aos governantes. Sabe o que Knox respondeu diante da rainha? Ele respondeu com firmeza: se todos os descendentes de Abraão tivessem seguido a religião do faraó, de quem foram súditos por muitos anos, eu lhe pergunto, senhora, que religião haveria no mundo? Ou se todos nos dias dos apóstolos tivessem seguido a religião dos imperadores romanos, que religião haveria na face da terra? Interessante isso, né? Claro, todo cristão é chamado a respeitar as autoridades, desde que elas não os levem a desrespeitar a palavra de Deus. A nossa obediência, ela está, em primeiro lugar, ligada ao nosso Criador. Como disse Pedro, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, sim, nós somos cidadãos que se submetem às leis humanas, à obediência aos líderes instituídos, mas se essas lideranças, se essas leis humanas nos levarem a transgredir a lei de Deus, a não fazer a vontade de Deus, obviamente que nós ficaremos do lado de Deus, do lado da Bíblia. E aqui Knox, ele fez uma declaração muito corajosa diante da rainha da Escócia. Correndo risco de vida e com coragem inabalável, o destemido reformador prosseguiu em sua missão até a Escócia ficar livre do catolicismo. Grande trabalho feito por ele, né? Na Inglaterra, os protestantes então rejeitaram a supremacia do Papa, porém, em seu lugar entronizaram o rei como cabeça da igreja. Infelizmente, na Inglaterra, as coisas não transcorreram tão bem, porque a religião instituída lá não foi assim uma religião tão reformada como as de outros países. O rei passou a ser o cabeça da igreja. Ela fala aqui também de um grande autor, John Bunyan. Você já leu o livro Peregrino? A Peregrina? São livros fantásticos, ele faz uma alegoria ali da caminhada do cristão para o céu. Nós já lemos em casa esses livros, meus filhos gostam muito desses livros, e ela fala aqui de que em uma masmorra lotada de criminosos, John Bunyan respirava a atmosfera celestial. Lá ele escreveu sua excelente alegoria da jornada do peregrino da terra da destruição até a cidade celestial. Os livros O Peregrino e Graça Abundante ao Principal dos Pecadores já guiaram muitos pés ao caminho da vida. De fato, foi usado por Deus para escrever essas obras tão interessantes. Depois ela passa a falar aqui de Carlos Wesley, e depois vai falar também de John Wesley.
Wesley e seus companheiros chegaram à compreensão de que a lei de Deus se estende aos pensamentos tanto quanto às palavras e ações. Por meio de esforços zelosos e em atitude de oração, tentavam subjugar os males do coração natural. Levavam uma vida de humilhação e negação do eu, seguindo com cuidado todas as práticas que imaginavam ser capazes de ajudá-los a se tornar santos o bastante para ganhar o favor divino, mas seus esforços falharam em libertá-los da condenação do pecado e de quebrar o seu poder. Poderíamos pensar, quem sabe, que Wesley ele era uma espécie de legalista, de perfeccionista, antes de ter um verdadeiro encontro com o Evangelho. Ele tentava conquistar o favor de Deus por abnegação, por práticas, por obras praticadas. E aqui nós vemos claramente Ellen White mostrando que não é esse o caminho. Wesley não tinha paz no coração, porque a sua religião era de formalidades. John e Carlos Wesley foram enviados em uma missão aos Estados Unidos. Um grupo de morávios, protestantes, também estava a bordo do navio. Na jornada, enfrentaram tempestades violentas, e aqui o relato diz que os irmãos Wesley ficaram admirados de ver que aqueles protestantes morávios não estavam preocupados se o navio fosse afundar ou não, e até perguntaram, vocês não têm medo de morrer? Não, eles disseram, não temos medo da morte. E as suas crianças também estão tranquilas, o que acontece? Elas também não têm medo de morrer. Nós estamos em paz com Deus. E aquela foi uma lição bastante impressiva para o coração dos irmãos Wesley. Senti que confiava... Não, aqui diz... enquanto Wesley ouvia, né, um texto que foi lido, um texto de Lutero, lido para ele, enquanto ele ouvia, a fé ganhou vida dentro dele. Senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo e somente nele para a salvação. Deus me deu então a certeza de que havia limpado meus pecados, até mesmo os meus pecados, e me salvado da lei do pecado e da morte. Wesley estava então conhecendo a graça salvadora, a justificação pela fé, que coloca as coisas no seu devido lugar. Salvação pela graça e obediência por amor. Assim ele descobriu que a graça que ele tanto havia se esforçado para conquistar por meio de oração, jejum e negação de si mesmo, era um presente. Sem dinheiro, diz ele, sem dinheiro e sem preço. Seu coração inteiro se encheu com o desejo de espalhar por toda parte o glorioso evangelho da livre graça de Deus. Ele disse, verei o mundo inteiro como meu rebanho. Em qualquer parte do planeta onde eu estiver, considerarei meu solene, correto e apropriado dever declarar as boas novas da salvação a todos aqueles que estiverem dispostos a ouvir. Ele continuou com um estilo de vida rigoroso, negando o eu. Entretanto, isso não era mais a base de sua fé, mas seus resultados, não a raiz, mas o fruto da santidade. A graça de Deus em Cristo se revela por meio da obediência. Wesley dedicou a vida a pregar as grandes verdades que recebeu, a justificação por meio da fé no sangue expiatório de Cristo e o poder renovador do Espírito Santo no coração, que produz fruto em uma vida que segue o exemplo de Cristo. Aí as coisas se harmonizaram na mente desse reformador, e assim deve ser na nossa também. A graça de Cristo nos salva, nos perdoa, nos limpa, e o poder do Espírito Santo em nós nos habilita a ser fiéis, a obedecer os mandamentos de Deus. Não por nossos méritos, e tampouco para conquistar alguma pontuação, algum mérito diante de Deus, porque, como diz Isaías, nossa justiça, nossas obras são como trapos de imundícia. Sem Deus nada somos. E Wesley aprendeu isso aqui. Eles eram tão corretos na sua prática religiosa que colegas de estudo mundanos os chamavam de metodistas. Tudo metodicamente feito, né? Então, na verdade, esse nome ele começa como um apelido jocoso, mas depois se torna um nome honroso, né? Os metodistas, os seguidores aí de Wesley. Mais adiante aqui, na página 112, ela escreveu: os metodistas daquela época suportavam zombaria, perseguição e, por vezes, violência. Em alguns casos, as pessoas afixavam cartazes convidando aqueles que queriam quebrar as janelas e roubar as casas dos metodistas para se reunirem em determinado horário e local.
Descrentes desenvolveram uma perseguição sistemática contra o grupo de pessoas cujo único defeito era tentar conduzir os pecadores para o caminho da santidade. Então aqui ela fala do declínio espiritual na Inglaterra, porque, como eu disse, né, a reforma protestante não avançou muito bem naquele país. Doutrinas falsas foram acolhidas, a ideia da predestinação equivocada, né, de que alguns estão já predestinados para a salvação, outros para a perdição, então não tem nada que possamos fazer. E aqui Ellen White diz que essas doutrinas chocantes são, em essência, as mesmas que o ensino posterior de que não existe lei divina imutável como padrão do que é correto. Isso também era um tanto antinomistas, né, contra a lei de Deus, estando, portanto, consequentemente sujeita a mudanças. Relativismo, a lei tem que mudar, a palavra de Deus tem que ser adaptada aos tempos, né? Então você percebe as sementes de uma visão moderna que diz que nós temos que atualizar a Bíblia, temos que adaptá-la, né? É o relativismo aplicado à palavra de Deus. Naquele tempo já tinha um pensamento semelhante a esse, né? Todas essas ideias foram inspiradas por Satanás, que entre os habitantes sem pecado no céu começou a obra de minar as justas restrições da lei de Deus. Não é bem assim, não precisa levar tão a sério as coisas, né? É o pensamento satânico. A doutrina de que os decretos divinos tornam imutável o caráter das pessoas já levou muitos a rejeitarem a lei de Deus. Wesley rejeitava com firmeza essa doutrina que conduzia a uma vida desregrada. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ele lembrava aqui algumas passagens que são muito claras, né? A todos os homens. Deus, nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Cristo é a verdadeira luz que ilumina todos os homens. São textos bíblicos aqui. As pessoas perdem a salvação pela própria recusa voluntária em aceitar o dom da vida. A salvação é oferecida a todas as pessoas, não é exclusividade deste ou daquele. O que determina o ser salvo é a resposta que nós damos a esse convite de salvação. Por exemplo, a lei requer que amemos a Deus e ao próximo, que sejamos mansos, humildes e santos. Sentimos que não somos capazes de fazer essas coisas, mas temos a promessa divina de nos dar esse amor e nos fazer andar em humildade, mansidão e santidade. Nós nos apropriamos desse evangelho, dessas boas novas. A justiça da lei se cumpre em nós por meio da fé em Cristo Jesus. Palavras de Wesley. Então, o que isso nos ensina? E o que está claramente revelado na Bíblia? Que o poder para ser pessoas boas, amáveis, puras, santas, ele vem de Deus, não é nosso. Mas Deus oferece esse poder para que tenhamos uma vida de santidade. Nós podemos aprender muito aqui com os metodistas, e especialmente com a grande lição que os Wesley aprenderam de que uma religião formalista, que foca apenas nas práticas, sem a graça de Cristo, ela se torna uma religião vazia, morta, árida, que não atrai as pessoas a Jesus. Agora, quando nós nos entregamos a Cristo e temos uma vida de comunhão com Jesus, e as práticas de boas obras são uma consequência dessa vida, dessa vivência, dessa comunhão, aí sim, as pessoas se sentirão atraídas para esse tipo de religião porque ela aponta para Jesus. Elas vão querer uma vida diferente, obviamente, porque ninguém sai do mundo para vir para a igreja e viver o mundo. Que diferença haveria? As pessoas querem uma vida diferente, uma vida de sentido, uma vida de santidade, e elas encontram, então, em Cristo o poder para ter esse tipo de vida. Ellen White termina aqui com uma última frase, esse capítulo, dizendo assim, que se simplesmente a fé, o zelo infatigável, o sacrifício pessoal e a dedicação desse servo de Cristo, John Wesley, se refletissem nas igrejas da atualidade. Veja, eu vou repetir. Se simplesmente a fé, o zelo infatigável, o sacrifício pessoal e a dedicação desse servo de Cristo se refletissem nas igrejas da atualidade. Vamos imitar esses servos de Deus, vamos ter esse amor pelas pessoas, levar a salvação até elas e ajudá-las nesse preparo, nessa caminhada para a Canaã celestial. Que Deus nos ajude a ser os reformadores do século XXI. Um grande abraço para você, que o Senhor abençoe a sua vida e também a sua família.